Boa noite a todos. Boa noite. O nosso assunto hoje é a intercessão dos santos. É uma prática que existe na Igreja Católica, mas que não é reconhecida, não é aceita por muitas denominações cristãs. Os católicos pedem a intercessão, pedem o socorro, pedem a súplica dos santos, os nossos irmãos e irmãs que já se encontram com Deus na glória, e igualmente os anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os seus comandados. O protestantismo diz que a prática da intercessão dos santos, ela não é bíblica. E mais do que isso, ela fere a palavra de Deus. O texto que eles apresentam para negar a eficácia da intercessão dos santos, o famoso texto, o principal texto, é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato, atestado em seu tempo. Então eles dizem: como Jesus Cristo é o único mediador, os santos, principalmente Maria, não deveriam ser invocados para pedir a Jesus por nós. Segundo eles, quando os católicos apelam para os santos, esses santos se intrometem na única mediação de Cristo. Eu vou repetir o texto. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse raciocínio é falso, e nós vamos mostrar por quê. Reparem o texto: um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas os santos não são mediadores entre o Pai e os homens. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Ele disse, e nós vamos ver mais na frente: ninguém vem ao Pai senão por mim. E é verdade. O único caminho que leva ao Pai, o único mediador entre o Pai e os homens é Jesus. O único canal, a única mediação, o único meio, o único caminho, o único recurso de se chegar ao Pai é por meio de Jesus. Só que eles não entendem que os santos não intercedem junto ao Pai diretamente. Eles se dirigem a Jesus, e Jesus, acolhendo suas preces, as apresenta ao Pai. Reparem logo no início do nosso encontro a falácia de quem diz que a intercessão dos santos não é bíblica. Peguemos um pastor de qualquer denominação protestante, qualquer pastor. Chega um fiel de sua denominação e diz: pastor, minha mãe vai ser operada, eu peço ao Senhor orações. Ela acabou de interceder. Ela pediu ao pastor de sua igreja que ele pedisse a Jesus pela mãe dela que vai ser operada. Quando nós pedimos uns aos outros: reze por mim, nós estamos pedindo que ele interceda, que a pessoa interceda junto a Jesus. Creio na comunhão dos santos, rezamos no credo.
Comunhão dos santos significa essa participação, essa proximidade, essa intimidade, essa reciprocidade, essa circuncisão, um termo mais técnico, que significa essa participação recíproca dos bens santos, comunicação nas coisas santas e comunicação das coisas santas. E a capacidade de pedir a Deus é uma dessas coisas santas. Pedi e recebereis. Jesus não disse: pedi apenas por vós. Pedi e recebereis. Uns pelos outros também, como veremos. Portanto, ninguém pode se dirigir ao Pai senão por meio de Jesus. Até o próprio Pai Nosso. Pai Nosso, eu me dirijo ao Pai. Mas isso é por meio de Jesus, em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, segundo a vontade de Jesus. Quando orardes, dizei: Pai Nosso, que se segue em Mateus capítulo 6. Portanto, o raciocínio que nega a intercessão dos santos, além de desconhecer muitos textos da Escritura, que nós vamos ver agora, parte de uma premissa falsa, de afirmar, de insinuar, que na Igreja Católica os santos se colocam no lugar de Jesus, como o único mediador entre o Pai e os homens. Vejamos a 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Reparem como, para se atacar a Igreja Católica, cita-se um versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, cita-se isto e se esquece dos 3 primeiros versículos desse mesmo capítulo. Vamos ler. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Reparem, o próprio texto, no próprio capítulo, São Paulo pede que nós rezemos pelos homens. Isso é intercessão. A minha fé me impede de rezar apenas por mim. Eu devo rezar por mim e por todos. Quando eu rezo por mim, eu faço uma súplica. Quando eu rezo pelos outros, eu intercedo. Interceder significa pedir por outra pessoa, alguém. Eu vim aqui pedir por fulano. Eu vim aqui suplicar por fulano. Eu vim pedir, fazer as vezes de fulano. Meu Deus, proteja a minha mãe. Meu Deus, abençoe o meu filho. Meu Deus, socorra a minha tia. Meu Deus, ampare a família de minha neta. Isso é intercessão. Eu estou me colocando entre a pessoa por quem eu peço e a pessoa a quem eu peço. Estou pedindo a Deus, ao Pai, por meio de Jesus. Isso é intercessão. Então, repito, que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Vejamos agora uma outra intercessão muito bonita. Intercessão Jesus vivo. Vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Jesus, quando de sua vida pública, nos 3 anos que ele passou conosco, antes de sua ressurreição, dos 30 aos 33 anos, alguém se aproxima de Jesus e intercede, e pede por alguém. Marcos 5, de 22 a 27. Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se-lhe aos pés,
rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. Jairo se apresenta a Jesus, pede pela sua filha. Isso é uma intercessão. Jesus é o único mediador entre o Pai e os homens. Ela vai a Jesus. Ela não desmerece a única mediação de Jesus. Precisamente por ele ser o único mediador, é que ela vai ao encontro de Jesus, pedindo por sua filha. A mesma coisa que os santos fazem quando no céu intercedem por nós. Mas veremos os santos intercedendo por nós no céu. Ainda não chegamos lá. Estamos na vida pública de Jesus. Estamos na nossa peregrinação aqui na terra. Acredito que todos os presentes, acredito que qualquer pessoa que pela internet esteja me ouvindo agora, já fez essa coisa tão simples, esse gesto tão bonito, que decorre da sua fé. Fé cristã, nem digo fé católica. Fé cristã católica para nós, para qualquer pessoa que acredita no Evangelho, isso é um ponto pacífico. Eu quero pedir, Jesus, por fulano, por Beltrano, você acabou de interceder. Você está revelando ser um intercessor, junto ao único intercessor, que é Jesus. Vamos agora ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 22. Vamos ler a partir do versículo 21. Portanto, Mateus 15, de 21 a 22. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Agora é uma mulher cananeia, uma estrangeira, uma pagã, se apresenta a Jesus, pedindo pela sua filha. Primeiro pede por si: tem piedade de mim, é súplica. Depois pede pela filha: minha filha está sendo atormentada por um demônio, intercessão. Vejam, durante a vida pública de Jesus, alguém pede por outra pessoa a Jesus, e Jesus aceita a prece, e Jesus acolhe a súplica, o único mediador. Eu às vezes me pergunto se determinadas pessoas, quando leem a Bíblia, leem com calma, leem com atenção, e realmente refletem sobre aquilo que pensam, sobre aquilo que pregam. Muitos dizem: é um absurdo dizer Santa Maria, rogai por nós. Tem certeza que é absurdo? Está seguro disso na Bíblia? Atos 8, versículo 24. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Rogai vós por mim ao Senhor. Rogai por nós, pecadores. Na Bíblia, um pede ao outro que rogue ao Senhor, que rogue a Jesus, que peça a Jesus, que interceda a Jesus por si. Isso é intercessão. Vamos agora ao exemplo mais solene, ao texto mais eloquente, talvez mais importante, que comprova o valor, a eficácia da intercessão dos santos. Qual foi, dentre todos os santos, aquela figura que se apresentou a Jesus no início de sua vida pública e fez um pedido pelos outros e foi atendida? João, capítulo 2, versículos
de 1 a 11. Não vamos ler o texto todo, porque é um dos textos mais conhecidos do Evangelho segundo João, e talvez de todos os evangelhos, quiçá da Bíblia, porque revela a solicitude da mãe de Jesus, da nossa mãe, do papel que ela desempenhou por ocasião do primeiro milagre da vida de Jesus. Esse fato, esse relato só aparece, esse acontecimento só é narrado pelo evangelista João. Vamos até os versículos 5 ou 6. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. É solene, é eloquente demais. Reparem que Nossa Senhora não faz um pedido formal. Nossa Senhora faz uma constatação, que na intimidade de 2 pessoas que se amam, é como se fosse um pedido. Uma mãe, quando diz para o filho, pela intimidade que tem com ele: não tem leite, o filho já entendeu: mamãe, pode deixar que eu vou comprar. A mãe não precisa dizer para o filho: meu filho, você pode ir lá na padaria comprar o leite? Precisa. Ela apenas diz, e o cabra já entende: está faltando pão. Ou então o marido, quando diz à esposa: amor, não tem um garfo aqui perto do meu prato. A amada se levanta, nem precisa, ele não diz para ela: meu amor, você pode se levantar e pegar o garfo? Não, basta apenas ele dizer: não tem garfo. Já entendeu que é um pedido. Mas essa constatação só é própria de quem tem intimidade. E ele já não tem vinho. Isso significa uma proximidade tremenda. E Jesus diz: minha hora não chegou. A hora de Jesus é a hora da cruz, quando ele vai fazer o grande milagre de doar a sua vida, ali simbolizada na água e no vinho, símbolos do batismo e da Eucaristia. Que há entre mim e ti? Minha hora não chegou. Jesus faz uma pergunta que na verdade é uma catequese para nós que lemos, para os apóstolos que estavam ali e para as pessoas que estavam na festa. Por outro lado, essa pergunta já é uma afirmação, porque Nossa Senhora entendeu e, sem responder nada para o filho, olhou para os serventes: façam o que ele disser. Reparem nas entrelinhas a psicologia do texto. Ela conhece tanto o filho e tem tanta certeza que o filho vai atendê-la, que já se dirige aos serventes: façam o que ele disser. Em outras palavras, eu conheço minha cria, eu conheço o filho que eu tenho, eu tenho certeza que aquilo que eu disse para ele foi um pedido, e ele atendeu, e vai agora realizar, vai fazer aquilo que eu pedi. Façam o que ele disser. Em outras palavras, pode deixar, já está tudo certo entre nós dois, eu a mãe e ele o filho. Com ele eu entendo. E o milagre aconteceu. Jesus não objetou, aceitou a intercessão da mãe. Os desavisados, lendo esse texto, dizem: mas quem realizou o milagre foi Jesus.
Claro que sim. Mas o que nós estamos tratando aqui é o papel de Nossa Senhora na realização do milagre. Ela pediu, o filho atendeu. Essa é a questão. Ah, mas Jesus podia realizar o milagre sem precisar dela. Podia, mas quis precisar. Se ele não quisesse a participação dela, ele não permitiria. Ele simplesmente faria o milagre sem a participação dela, mas ele quis que ela participasse. Logo, isso é um recado para todos nós. É Jesus quem concede as graças. É Jesus quem concede nossos milagres. Mas Ele quer que também esse milagre seja nos dado mediante a intercessão da alma. Isso é Bíblia. Isso o protestantismo não pode apagar nem rasgar, porque está na Santa Palavra de Deus. É a intercessão mais solene junto a Jesus na Bíblia. Pois bem, essas atitudes revelam uma verdade básica em todo o Novo Testamento. Um pede a Jesus pelo outro. Um suplica a Deus pelo outro. Romanos, capítulo 15, versículo 30, esses textos da aula de hoje, eu peço que os católicos sublinhem, destaquem esses versículos na Bíblia que está sempre consigo. Claro que esse texto vai ficar à disposição de vocês, o vídeo também, mas são textos que a gente deve, o quanto possível, memorizar. Romanos 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Repare que bonito. Dirigindo as vossas orações a Deus por mim. Ou seja, rogai por mim. Como nós fazemos isso diariamente ao recitar o texto. Rogai por mim, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. É apenas e tão somente isto, a intercessão dos santos. Um pedindo a Jesus pelos outros. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Outro texto de fundamental importância sobre esse argumento é a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. É um versículo pequeno, mas o que ele tem de pequeno tem de bonito e tem de profundo. Vamos ler em voz alta? Irmãos, orai também por nós. Reparem a sutileza do também. Ou seja, eu peço por mim a Deus. Meu Deus me abençoe. Meu Deus me proteja. Mas eu devo também pedir ao irmão que reze também por mim. Quando eu peço por mim, eu estou suplicando, eu estou me dirigindo a Jesus. E quando eu peço a alguém para fazer isso também, eu estou pedindo que ele interceda por mim a Jesus. 1 aos Tessalonicenses 5, 25, orai também por nós. Orai também por nós. Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Vamos ler em voz alta. Orai por nós. Estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. As 3 primeiras palavras do versículo é que nos interessam. Orai por nós. Ou seja, intercedei por nós, junto a Jesus. A essa altura, um cristão não católico que não aceita a intercessão dos santos poderia dizer: tá bem, eu posso até aceitar que aqui na terra, todos vivos, nós peçamos uns pelos outros. Está na Bíblia, não podemos negar. Mas os santos morreram, e quem morreu acabou-se. Quem morreu
está no céu ainda. Quem morreu não está pedindo por ninguém. A primeira frase é uma mentira, a segunda é uma mentira, mentira, e a terceira é uma mentira, mentira, mentira. E vamos provar. Primeiro, quem morreu não acabou-se coisa nenhuma. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Achar que a morte destrói uma pessoa, ou leva a pessoa a ficar dormindo no cemitério, sonolenta lá debaixo da terra, ou então vagando por aqui com uma alma penada, essa não é a doutrina da igreja. É o diálogo entre Jesus e o ladrão que acabou se arrependendo. Primeiro o ladrão insultava Jesus como o outro ladrão, mas depois ele se arrependeu e disse o seguinte para nosso Senhor no versículo 42, Lucas 23: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Portanto, quem morre na graça de Cristo, e obviamente não há nenhuma impureza ainda a purificar na outra vida, entra imediatamente no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, isso de dizer que quem morreu acabou-se, à luz da fé cristã, não é verdade. Segundo, quem morreu não está pedindo de forma alguma pelos que estão aqui na terra. Também não é verdade. Primeiro, vamos ao livro do Apocalipse, mostrar o que é que acontece com aqueles que deixaram esta vida e lucidamente, conscientemente, no céu, participam ativamente do desdobramento dos acontecimentos aqui na terra. Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 10. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eles eram depositados. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? As almas dos que foram mortos, pedindo por justiça, clamando. Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. Esse texto, aliás, até responde àquela questão infantil colocada por alguns, de que quem está no céu não está sabendo de nada do que está acontecendo aqui na terra. Isso é errado. Até quando deixarás de fazer justiça e de vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Ou seja, quem nos matou está vivinho da Silva aí na terra. Faça justiça, Senhor. Sabem que sim. Deus permite que os santos saibam aquilo que Deus julga conveniente e necessário que eles saibam para que intercedam. Eles não são oniscientes. No céu eles não têm a prerrogativa de saber de tudo, mas sabem de alguma coisa. Aliás, primeiro porque passaram por aqui. Todos vocês têm alguma experiência do torrão de vocês. Todos vocês sabem, porque passaram lá, porque viveram lá. Sabem alguma coisa, ou porque ouviram, ou porque foram, ou porque experienciaram. Passaram por aquela região.
tem alguma noção. Quem já esteve no Haiti e está aqui agora, eu estive em novembro do ano passado. Eu não preciso estar lá para saber que a situação deles é bem difícil. Então, sua mãe deixou esta vida e deixou os filhos assim, assim, assim. Deixou os netos assim. Foi com essa experiência. E sabem, portanto, lá no céu, por conclusão, por conseguinte, por consequência, se eu que passei pelo que eles estão passando, já experimentei, acredito que eles devem estar experimentando também. E mais, Deus pode permitir que os santos tenham um certo conhecimento, porque Deus é Deus, Deus pode tudo. Nosso Deus é onipotente, pode tudo. Deus pode dar a conhecer aos santos do céu um certo conhecimento do que está se passando na terra, para que eles peçam. E mesmo que eles não tenham esse conhecimento, eles pedem. Até quando, Senhor? Deixarás de vingar o nosso sangue? Ficarás sem fazer justiça contra os habitantes da terra? Eles estão no céu. São pessoas mortas. Aguardem um pouco de tempo, porque o número dos que vão ser mortos ainda não se completou. Mas o que nos interessa mais aqui são os nossos irmãos no céu pedindo por nós, intercedendo por nós. Vamos agora a dois textos também do Apocalipse, capítulo 5. Esse texto é demais. E depois Apocalipse 8. Mas vamos primeiro Apocalipse 5, versículo 8. Versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um, atenção, uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. As orações dos santos no céu, subindo a Deus como oferenda agradável, como perfume, como aroma de agradável odor. As orações dos santos. Eu queria pedir a você que me vê, que critica, que contesta a doutrina da Igreja Católica sobre a intercessão dos santos, que se debruçasse sobre a Bíblia. Hoje se fala muito de se converter à religião tal, à religião. Converta-se primeiro à Bíblia, a palavra de Deus, não é palavra dos homens. Eu repito, quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Como é que uma pessoa lendo um texto desse diz que as orações dos santos não são importantes? Desculpe a pergunta, desculpe a exclamação que eu vou fazer, faça-me o favor. Mais claro do que isso, impossível. Vamos ao capítulo 8 do mesmo livro do Apocalipse, versículo 3, capítulo 8. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Simplesmente eu terminei o estudo. A questão está dirimida. O assunto
está encerrado. Há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Católicos romanos, vós estáis certos, quando vos dirigis aos santos, dizendo: Santo Expedito, rogai por mim e por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, como fizestes nas bodas de Caná, pedindo a Jesus pelos integrantes da festa: rogai por mim e por nós, orai por nós. Jesus quis, Jesus aceitou, os apóstolos fizeram isso. No céu, os santos continuam a fazer isso. Portanto, que alegria ser católico, que alegria ser evangélico. Orgulhem-se desse adjetivo. Eu sou evangélico com a graça de Deus, porque creio na santa palavra do Evangelho, porque não duvido, porque não questiono, porque não protesto contra essa prática legitimada, atestada, clarificada, explicitada na santa palavra de Deus.